pergunta aqui direto e reto, como vocês sabem que funciona. Tony Ferguson, Guilherme Cruz. Temos que falar sobre ele. E Tchau, aí? né? Tchau. Foi fazendo hora extra, né? A verdade é essa, né? O Tony Ferguson já era para ter parado há bastante tempo. Deu sorte em algumas mudanças aí no meio do caminho, né? Porque o UFC já tentou botar os Ali de bucha em lutas muito mais que castigariam muito mais aquele corpo cansado. Dessa vez pegou uma luta que dava para ter um pouquinho de esperança, né? Porque o Michael Chiesa também, pelo amor de Deus, vinha numa draga, mas nem assim, cara. Então, acho que já deu, né, cara? Vai fazer luta de submission, tem tanto evento aí pegando veterano do UFC. Então, melhor, né? Faz sem tomar mais porrada na cara. Dá para fazer um dinheirinho, ganhar, seguir a vida de uma forma ativa, né? Mas, pô, não dá mais 40 anos. Dana White não dá mais luta, não, pra ele? Dana White não dá mais luta pra ele? Cara, o Dana White deu luta pro BJ Penn uns 6 anos além do necessário, né? Então, o Dana White queria marcar Nate Diaz e Vicente Luque para esse mesmo card. Então, o Dana White pode, sim, dar mais uma luta para ele. Mas não acho que deveria, né? Eu acho que já deu, né? Era o Nick, né? Era o Nick Diaz, né? Nick Diaz. Exatamente. Nick Diaz com o Vicente Luque. Pô, desnecessário, né? Só para ilustrar, é o primeiro atleta da história do UFC com 8 derrotas seguidas. O Michael Chiesa vinha de 3 derrotas seguidas e foi tirado para nada pelo Vicente Luque, pelo Kevin Holland, pelo Sean Brady, e fez o que fez com o Tony Ferguson, não teve qualquer dificuldade. André Azevedo, onde você acha que vai parar o Tony Ferguson? Porque ele deu uma declaração das mais complicadas na coletiva de imprensa, disse que, número 1, estava todo mundo lá em Abu Dhabi para vê-lo lutar, pagando milhares de dólares para vê-lo lutar, e que todo mundo seguiria para onde ele fosse. Então não tem problema de demanda com o Tony Ferguson. E que a partir daqui só vai, tecnicamente falando e fisicamente falando, só vai melhorar, melhorar e melhorar. André Azevedo, onde ele vai parar? Cara, a pergunta que fica é... Eu meio que sei a resposta, tá? Será que ele faz isso para vender o personagem? Ou ele faz isso porque ele acredita nisso? Se ele faz para vender, é um pouco constrangedor, é um pouco cringe, né? Porque ele está vendendo uma coisa que todo mundo sabe, o mundo inteiro sabe que não será possível. Agora, se ele acredita nessas coisas que ele fala, e eu imagino que seja essa a resposta, é triste, cara. Cada vez que eu vejo o Tony Ferguson se apresentar, eu fico um pouco triste, porque ele não está longe de ser aquele atleta que a gente viu brilhar, que passou perto de ser campeão do UFC no peso leve, um cara que a gente dizia que seria o antídoto, poderia ser o antídoto para o jogo do Khabib, né, a luta que nunca aconteceu. E aí vê-lo nessa trajetória, ele apresentando sintomas claros de demência pugilística, né, o HC, né, encefalopatia crônica traumática craniana. Obrigado, Gui. Então é um pouco triste, cara. Toda vez que eu vejo o Tony Ferguson se apresentar, fico um pouco chateado. E, claro, ele perdeu... A gente tem que frisar isso também, né? Só lutou com pedreira nos últimos tempos, nunca pegou luta fácil, não perdeu para caras duríssimos. Mas mostra que, mais uma vez, e definitivamente, ele não tem condições de continuar lutando profissionalmente, né? Então, assim, galera, o próprio Chiesa já é um ex-lutador em atividade, na minha visão. Já é um cara que já trabalha de comentarista, já é um cara que já não está mais empenhado ali no game e fez parecer fácil contra o Ferguson, né? Então, assim, alguém poderia chegar para ele e fazer a cabeça dele ali e dizer que não dá mais, é fim da linha, né, cara? São 8 derrotas seguidas. O cara manchou, né? Manchou a linda trajetória que ele teve, né? Infelizmente. E aí, Guilherme, Tony Ferguson é um personagem brilhante para vender ou é aqueles que vai parar na jaqueta porque tem todos os parafusos a menos? Não, ele foi um personagem muito maneiro quando ele tava bem, né? Quando ele tava vencendo e tal, ele era malucaço, né? Pô, é o tipo do maluco que desafiava o Verdun, que você sabia que se precisasse, se a porrada estancasse no restaurante ali, ele não ia sair correndo do Verdun, ele ia querer tentar brigar ali. Então você sabe que o cara, ele é aquilo. Mas você manter esse mesmo discurso, esse mesmo estilo, depois de você perder 8, pô, bicho, já não funciona mais um pouco, né? Tem que tentar ser um pouco mais humilde, não, acredito, vamos lá, não vou desistir nunca, obrigado meus fãs e tal. Pô, mas acho que há limite, né, cara? É bem complexa a situação do Tony Ferguson, infelizmente. É uma lenda, como o André falou, um excelente lutador, pô, foi
Infelizmente, a gente nunca viu ele contra o Khabib, que seria uma luta maravilhosa, uma luta incrível. Mas, cara, agora já deu, né, cara? Já tá fazendo hora extra, infelizmente. E fica essa reflexão filosófica importante, né? Acho que tem até no filme antigo dos Simpsons, né? Que se você é maluco com poder, as pessoas te escutam, você é engraçado, você é carismático, você é um bom personagem. Vencendo, né? Agora, se você não tem poder, se você não tem vitória, você é só maluco mesmo, né? Sim. E aí a gente vê o outro isso lado... com todo mundo, né? Você vê o Conor, por exemplo. O Conor, no auge dele, ele é cara que falava, e é aquela coisa, pô, o Conor, ele fala, mas ele vai lá e faz. Agora, quando o Conor passa, sei lá, quantos anos sem uma luta, não vence há tanto tempo, quando ele fala, já divide um pouco. Tem aqueles caras que vão ser sempre os fanáticos do Conor, que tudo que ele falar, pô, é o Deus e tal, mas tem gente que vai olhar assim, pô, mas vai lá e luta uma vez pelo menos para você poder ter o direito de falar, né? Isso afeta todo mundo. Enquanto você está vencendo, você é o cara. Se você não está vencendo, você não consegue falar tanto, né? E assim, falando, só para embalar esse assunto, falando em Conor McGregor e Tony Ferguson, eu acho que ele vai parar no Bare Knuckle Fighting Championship, contratado com o McGregor, e vão tirar um suco dessa narrativa McGregor e Ferguson. Eles sabem fazer isso e vocês vão ver, sim, Tony Ferguson lutando boxe sem luta, de repente a luta com o Mike Perry, logo de cara, a morrer, acabar na gaveta do IML logo, enfim.